O tsunami no Boxing Day em 2004 atingiu 14 países ao redor do Oceano Índico. Foi causada pelo terceiro maior terremoto da história e matou 280 mil pessoas, destruindo a vida de milhões e causando dezenas de bilhões de dólares em danos. É oficialmente registrado como um desastre natural. Mas os teóricos da conspiração acreditam que foi realmente um desastre causado pela elite, criado pelo segundo maior submarino dos Estados Unidos, o USS Jimmy Carter. O USS Jimmy Carter é o terceiro e último submarino nuclear de ataque rápido da classe Seawolf no inventário naval dos Estados Unidos. Pode viajar a uma velocidade de 46 km por hora, a uma profundidade excepcional e é o submarino nuclear mais silencioso. Foi especialmente modificado para vigilância clandestina, perfeito para operações de espionagem e sabotagem. Ostentando a notável variedade de armas da classe Seawolf, pode facilmente defender-se em águas estrangeiras. Mas, ao contrário de seus dois antecessores, tem uma extensão de 30 metros em seu casco, permitindo espaço extra para atuar como um navio de teste operacional para tecnologia de ponta. Os teóricos da conspiração acreditam que a tecnologia inclui a última arma invisível, um dispositivo sísmico que pode criar enormes desastres naturais. Trowbridge, Ford e Jim Dean acreditam que o USS Jimmy Carter usou essa arma para causar o tsunami no Oceano Índico. O desastre foi sem precedentes em sua escala. E Ford e Dean notam que não havia excepcionalmente sinais de colapso maciço na trincheira de Sumatra, onde o terremoto começou, supondo que a elite tenha causado o desastre. Dado que os países afetados pelo tsunami eram em sua maioria muçulmanos, Ford e Dean argumentam que o ataque foi alvejado como parte da guerra contra o terrorismo do governo Bush. Especificamente, eles acusam o secretário de defesa, Paul Wolfowitz, e o chefe de operações navais, almirante Vern Clark, de planejar o ataque. De acordo com Trowbridge Ford, o ataque era parte do objetivo de longo prazo de Wolfowitz, de construir um governo mundial no qual a América seria o parceiro dominante. Em primeiro lugar, o próprio desastre devastaria populações e países muçulmanos, onde os inimigos dos Estados Unidos eram mais predominantes. Em segundo lugar, esses países se tornaram dependentes dos 14 bilhões de dólares de ajuda fornecidos pelo Ocidente, liderados pelos Estados Unidos. Isso daria aos Estados Unidos a oportunidade de estabelecer mais bases no exterior em países estrangeiros, semelhante a Diego Garcia. Os britânicos retiraram à força a população local para que a base militar dos Estados Unidos pudesse ser construída. Juntamente com a base aérea de Andersen, em Guam, é o ativo mais estratégico da América na região da Ásia-Pacífico. Mais bases em solo estrangeiro dariam a Washington a alavanca de que precisava para encorajar e impor políticas comerciais que beneficiassem os Estados Unidos primeiro. O processo de globalização é impulsionado pelo comércio, portanto, quem quer que controle isso poderia controlar o eventual governo mundial da elite. Os céticos apontam que o USS Jimmy Carter foi comissionado em fevereiro de 2005, 2 meses após o tsunami. Ele retornou para Connecticut de seus testes de operações em 19 de novembro de 2004. Em outras palavras, não foi no Oceano Índico que desencadeou o tsunami. No entanto, Ford e Dee acreditam que o submarino visto em novembro de 2004 não foi o Jimmy Carter, foi o USS Toledo. Eles dizem que o submarino nas fotos oficiais é notavelmente menor do que o verdadeiro USS Jimmy Carter. Além disso, eles argumentam que é significativo. O submarino estava mostrando uma vassoura quando ela retornou das operações. Este é um gesto simbólico feito em tempo de guerra, quando os submarinos fizeram uma varredura limpa dos navios inimigos em sua missão. Se o Jimmy Carter só estava fora para testes, por que estava mostrando uma vassoura? Wolfowitz e Clark deixaram seus cargos no governo no verão de 2005.
O mandato do almirante Clark havia sido estendido na mesma época em que o Departamento de Defesa concordou em dar aos construtores do Jimmy Carter mais 1 ano e meio para fazer mudanças. Isso tudo é coincidência? Ou Wolfowitz e Clark permaneceram no cargo apenas o tempo suficiente para supervisionar a primeira missão devastadora de Jimmy Carter, realizada antes mesmo de ser oficialmente comissionada, e quando os inimigos da América acreditavam que estavam atracada nos Estados Unidos? 6 anos depois, os teóricos acreditam que o USS Jimmy Carter também usou sua super arma para causar o terremoto em Great Tohoku, o maior da história do Japão. Causou mais de 24 mil vítimas. O Centro de Voos Espaciais Goddard da NASA revelou que nos dias que antecederam a chegada, os satélites detectaram um grande aumento nas emissões de infravermelho do epicentro. Além disso, o conteúdo de elétrons da ionosfera acima do epicentro aumentou dramaticamente, atingindo seu pico 3 dias antes do terremoto. Isso, de acordo com a teoria, é uma prova tangível do dispositivo misterioso a bordo do Jimmy Carter. Claro, existem problemas com essa teoria. Por um lado, os cientistas estão confiantes de que tanto o tsunami de Boxing Day quanto o terremoto de Tohoku são desastres naturais. De fato, os picos de infravermelho e de elétrons nos dias anteriores ao último são vistos como uma prova positiva para o mecanismo de acoplamento litosfera, atmosfera e ionosfera. Isso se refere à teoria científica de que o grande estresse em uma falta antes de um terremoto libera grandes quantidades de gás radônio. A radioatividade do gás ioniza o ar, o que explica o pico de elétrons. Íons atraem moléculas de água, provocando assim a condensação em larga escala do vapor de água. O processo de condensação libera calor, o que explica o pico de infravermelho detectado pelos satélites. Enquanto isso, os 30 metros extras no casco do Jimmy Carter foram projetados para a implantação de veículos operados remotamente e um avançado sistema de entrega para as forças de operações especiais. O USS Jimmy Carter foi usado principalmente para vigilância clandestina durante todo o seu serviço. Dito isto, precisamente por causa de suas operações secretas, muito pouco se sabe sobre as verdadeiras capacidades do submarino ou o que ele realmente faz. Ele já opera há 13 anos, mas nenhuma de suas missões é conhecida pelo público. Francamente, isso torna mais fácil para os teóricos especularem sobre o seu propósito real. Neste momento, um governo mundial parece mais distante do que há uma década. A guerra contra o terror se desenvolveu para o pior. Os inimigos da América parecem ser em maior número e de muitas religiões e nacionalidades. O gasto militar dos Estados Unidos é maior do que nunca. Seu armamento está cada vez mais avançado. Será mesmo possível que o governo pode criar tais desastres monstruosamente poderosos? Exatamente onde quer, quando quer?